Olá, meus irmãos, graça e paz. Venho aqui deixar uma palavra da parte de Deus. Que o Espírito Santo abra nosso entendimento e nos dê a clareza da tua palavra e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que ele venha mostrar para nós o que precisa ser corrigido, em nome de Jesus. A palavra que eu tenho para nós hoje está em Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e ao qual falta confiança, que poderia ocasionar sua apostasia do Deus vivo. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E vou ler mais um aqui que está, deixei aqui preparado na outra Bíblia, que está em Levítico 19, 17. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota, e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui diz que se a gente não repreender o nosso irmão, a gente tem culpa pelo pecado dele. Então isso é algo muito forte, algo muito profundo da parte do Senhor. Porque a gente vê algumas atitudes dos irmãos que vê que o irmão ali está fazendo algo de errado e a gente não fala. Isso é uma coisa, isso é um pecado contra Deus. A gente está levando a culpa pelo pecado do irmão. E como diz aqui o primeiro versículo, que a gente tem que exortar uns aos outros. Isso é uma palavra que se fala muito na Bíblia e a gente não pratica. Por que será que a gente não pratica? Por que a gente não exorta o irmão? E isso é algo tão grave que um dos pecados que Deus abomina é a fofoca, é o mexerico, né, que está escrito na Bíblia. Deus odeia a fofoca, porque destrói a igreja, né? E a igreja precisa estar unida, porque nós todos somos parte de Deus. Somos o corpo de Cristo, né? Pois enfim, eu estou falando isso porque é algo que aconteceu comigo. Nenhum irmão chegou perto de mim me exortando, né? Até então. Mas se eu tiver alguma falha, pode exortar, irmão. Não tem. E é lógico que tenho. Porque a gente é pecador e somos todos iguais. E eu estava tendo uma prática que não era do agrado a Deus. Eu estava pecando contra Deus. Mas para mim tá tudo bem. Até então que Deus me revelou a minha esposa, que precisava ser corrigido. E a gente tem que fazer assim também com os irmãos. Não só no relacionamento conjugal, mas com os irmãos também, os irmãos na fé. E a gente vê os irmãos praticando algumas coisas que a gente não tem coragem de chegar e falar, porque a gente pensa que, não, mas não é possível que ele não está vendo que aquele é pecado. É óbvio que ele está fazendo ali desagrada a Deus, não santifica o nome do Senhor. E a gente esquece dos mandamentos. A gente que é cristão, a gente acaba esquecendo dos mandamentos, busca nem conhecer os mandamentos de Deus. Mas os mandamentos são válidos. Alguns, lógico, que não precisa praticar mais, questão de simbologia e outras coisas. Mas os pecados, principalmente os mandamentos, principalmente que envolve Deus e os irmãos, é lógico que tem que ser praticado. E isso é um dos mandamentos. A gente exortar os irmãos é um dos mandamentos também da parte de Deus.
os 603 mandamentos, mas isso não vem ao caso. Vou deixar aqui bem explícito essa parte do exortar. E muitas vezes o irmão está pecando e está achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. E o outro irmão está vendo, mas não fala nada. E o que está vendo e não fala nada é culpado pelo pecado dele. E tem muita gente que não sabe o que é pecado ainda, porque não lê a palavra de Deus, não tem o conhecimento da palavra de Deus. E o povo perece por falta de conhecimento. E a gente tem que buscar o conhecimento, principalmente da palavra de Deus, que está ali tudo escrito, tudo detalhadinho. Deus deixou tudo certinho, é só a gente pegar e ler e a gente não lê. Então, irmãos, e eu vou dar alguns exemplos aqui, irmãos, de coisa que parece ser absurdo, mas infelizmente o povo não conhece, ou às vezes endurece o coração, às vezes está com o coração endurecido, está deixando algo falar mais alto do que Deus, o dinheiro falar mais alto, o status, e a pessoa acaba se cegando e acaba não vendo o que ela está fazendo. E nós, como os irmãos, a gente tem que mostrar o caminho aos cegos. A Bíblia também fala disso, de mostrar o caminho ao cego, porque eles estão cegos, estão sendo enganados pelo pecado. Que a principal artimanha do Satanás é enganar o povo de Deus. E, vou dar alguns detalhes aqui, né? Explicar aqui, dar alguns exemplos. Na verdade, dar alguns exemplos. Que tem muita gente que pede oração. Eu já vi pedindo oração para Deus abençoar o seu relacionamento, como eu vou dizer que é um relacionamento de irmãos que não são casados, que juntou os panos, né? Como se diz, juntou os panos, foi morar junto e tá tudo bem, não casou e tá vivendo na fornicação, que também é um pecado, e, e pede para orar para Deus abençoar. Aí a gente vê, nossa, a pessoa parece que é uma coisa tão óbvia, né? Mas é porque a pessoa não tem entendimento. Ou às vezes a pessoa endureceu o coração, não tem nada a ver, Deus sabe, né? Pois é, Deus sabe mesmo, é por isso que Deus pede o seu coração. Deus pede o seu coração. E às vezes eu pergunto, faz uma pergunta para você mesmo. Será que meu trabalho, será que meu trabalho está agradando a Deus? Será que o que eu faço está santificando o nome do Senhor? E às vezes a gente pensa assim, né? É, que a gente tem que santificar o nome de Deus. O nome de Deus já é santo. Mas Deus, ele é tão bom que ele não. Os mandamentos não é com relação a ele. Os mandamentos é com relação a você. Deus fez tudo pensando em você. E às vezes a gente pensa assim, mas Deus é mandão, aí eu tenho que fazer isso porque Deus pediu pensando em você. Ele quer que você santifique o nome dele, para os outros não ficar falando mal de você. Ah, fulano fez isso, aquilo, fulano é assim, se assado. Deus quer que você sirva a ele para você ser abençoado, é simples. E as pessoas não, nós mesmo, né? A gente endurece o coração, não vou fazer isso porque Deus está mandando. Deus não está mandando, Deus está te dando um conselho. E, e é uma coisa assim tão óbvia, né? Que Deus. E Deus fica implorando para a gente. Oh, meu filho, faz o que é bom, faz o que é certo. Oh, meu filho, faz o que é bom, faz o que é certo. Implorando por uma coisa que deveria ser o natural da gente. Mas infelizmente não é. E se a gente quer buscar Deus e quer servir a Deus, a gente tem que corrigir essas coisas. Igual eu vejo que tem alguns países que a prostituição, a mulher de programa, o homem de programa,
é uma profissão, é um trabalho na Bélgica e os outros países aí, Alemanha. E aí lá tá tudo bem, tudo normal. Na lei tá tudo normal, mas tem coisas que na lei tá normal, mas para Deus que é a lei eterna, que é a palavra de Deus, que é o manual do cristão, não tem nada normal. Não é certo a pessoa se prostituir, a pessoa ir lá e dar o seu corpo para outra pessoa, revelar ali a tua parte íntima para outra pessoa, e sendo que a parte íntima, principalmente de quem é casado, né? Fala assim até de quem é solteiro, mas de quem é casado, esse o corpo do homem é para a sua mulher e o corpo da mulher é para o homem. E tem e a gente vê que, tipo assim, né, as pessoas imaginam lá no país, né? Ah, qual que é a sua profissão? Ah, eu sou prostituto. E tá tudo bem, né? Porque o país aqui libera a gente trabalhar, é o meu trabalho, né? A forma de eu ganhar meu dinheiro. E a pessoa, querendo ou não, né? Vamos dizer assim, acaba endurecendo o coração e acaba fazendo algo que desagrada a Deus, porque pensa primeiro, ah, não sei fazer outra coisa, então eu vou fazer isso. E Deus para ele não é a prioridade. Então tem irmãos que estão fazendo alguns trabalhos, eu falei isso da prostituição, irmão, para dar um exemplo, mas tem irmãos que estão fazendo alguns tipos de trabalho que não condiz com um crente. Então, eu deixo a palavra para os irmãos, que os irmãos venham exortar uns aos outros e não seja culpado do pecado do teu irmão. Amém, meu irmão? Fica com Deus, Deus, Senhor, te abençoe. Que o Senhor mostre para vocês o que precisa ser corrigido em nome de Jesus, para a glória e louvor do nome do Eterno. Fique em paz. Tchau.